Olá, meus amados, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu sou o pastor Douglas, quero trazer aqui uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Então, fique conosco até o final e seja muito abençoado. A palavra de Deus, ela nos alerta para examinarmos como está a nossa vida espiritual e como é que está a sua temperatura da fé. Deus, ele revelou ao apóstolo João, aqui através do livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 14, uma carta à igreja em Laodiceia. Então acompanhe comigo, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. Esse Amém, que significa assim seja, quer dizer aquele que tem a última palavra. Amém quer dizer aquele que tem toda a autoridade. Então essas coisas diz aquele que tem todo o poder. Diz assim: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então Deus fala aqui a respeito de três tipos de pessoas. Uma que está fria, a outra que está quente e a outra que está morna. Quando nós falamos de frio, quente ou morno, fala de temperatura. Então Deus, ele fala aqui a respeito da igreja de Laodiceia, que a maioria daquele povo estava morno. O que é, pastor, uma pessoa que Deus fala que é morno? É aquela pessoa que ela já teve uma vida com Deus, é uma pessoa que ela já teve quente, mas hoje ela está desviada da igreja ou desviada dentro da igreja. Você vê que Deus, ele fala que aquele povo diz: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Então o morno é aquela pessoa que ela está dividida entre a igreja e entre o mundo. Ainda que ela esteja na igreja, mas lá fora ela não é a mesma coisa. Na igreja ela é uma pessoa, mas no trabalho, na casa, lá fora ela é outra. Ela dá um mau testemunho. É uma pessoa que na igreja é uma pessoa, e fora da igreja, ela fala mal do próximo. Ela vive no meio de contendas. Ela vive no meio ali de fofocas. É uma pessoa que se acomodou, já não tem mais aquele compromisso, aquela entrega. Ela já não tem ali aquele compromisso com Deus. Já não leva a sério a sua vida espiritual. Então, o orgulho tomou conta do coração. É aquela pessoa que já não aceita mais a repreensão como antes. Ela se apoia no tempo que ela tem de igreja. Ela se apoia naquilo que ela conhece na palavra. Assim como a palavra de Deus, ela diz no fariseu. A Bíblia fala de um exemplo que havia duas pessoas que subiram no templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então nós temos o exemplo do fariseu e do publicano. Um era o morno e o outro era o frio. O que é uma pessoa fria, como a Bíblia fala aqui? É aquele que ainda não conheceu a palavra. É aquela pessoa que ainda não conheceu Jesus. É aquela pessoa que ela declara: eu não creio, eu não acredito. É aquela pessoa que ela diz: eu não vou para a igreja. Ela fala mal. Até mesmo o frio é aquele que fala mal: ó, todo pastor é ladrão. Olha, não vem falar de igreja para mim. É aquela pessoa que ela fala para o cristão: você é bobo, você está sendo enganado, o que você está fazendo na igreja? Ela vive na prostituição. O frio é aquele que vive na mentira, no pecado. E ele fala: eu faço mesmo e pronto, acabou, a vida é minha. Esse é o frio. Todos nós um dia fomos o frio, antes de a gente conhecer Jesus. Mas ao aproximarmos de Deus, hoje nós somos o quente. Quem é o quente? O quente é aquele que tem vida com Deus. O quente é aquele que é obediente à palavra, vive na palavra de Deus.
O quente é aquele que é fiel, que não está na igreja só atrás de bênçãos, atrás de milagres. Ela está na igreja porque ela ama a Deus, ela serve a Deus com temor, ela leva a sério, ela tem compromisso. Então, quem é o quente? O quente é aquela pessoa que ela leva a sério a sua vida espiritual. É aquela pessoa que tem o Espírito Santo. É o que se batizou nas águas, é o que nasceu de Deus. Então o quente é aquela pessoa que ela se envolve, ela dobra o joelho em casa, ela medita na palavra, é aquela pessoa que se envolve todos os dias na presença de Deus. Ela não é uma pessoa na igreja e na casa é outra, não, ela dá um bom testemunho onde ela vai. Esse é o quente. Então, é o que anda com Deus. Então Deus, ele fala de 3 tipos de pessoas. Qual tem sido a temperatura da minha fé? Como tem sido a minha vida espiritual? Tem sido o quente, ou tem sido frio, ou tem sido morno? Porque Deus fala que melhor ser frio do que morno. Por que melhor ser frio do que morno? Aquele que ainda não conheceu Jesus, ela tem mais fácil de se arrepender do que aquele que já se experimentou ali da presença de Deus, da palavra de Deus. Por isso aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, fala dos perigos espirituais de uma pessoa que ela tem vida com Deus, mas ela se acomoda, ela se desvia. Diz assim, é impossível, pois aquele que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Então Deus, ele fala aqui de uma pessoa que ela era quente, é uma pessoa que vivia na palavra, ela conhece a palavra, mas ela se desviou, ela caiu. Ela já não está mais vivendo uma vida de temor, de compromisso. Então ela ficou morna. É mais difícil essa pessoa se arrepender. Na verdade, a Bíblia fala que é impossível. É claro que para Deus não há nada impossível. Por isso que Deus fala lá no livro de Apocalipse, para a igreja de Laodiceia, para eles se arrependerem. Ele está na porta, ele está batendo. Então, Deus, ele alerta para a pessoa se arrepender, para voltar às velhas obras, para voltar ao primeiro amor, para priorizar a salvação, para se voltar, se arrepender. Então Deus fala aqui que melhor que fosse frio do que pessoa morna. Aqui no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, temos um exemplo de uma pessoa que é morna e de uma pessoa que é fria. Jesus fala aqui da parábola do fariseu e do publicano. Diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem injusto e desprezavam os outros. Então ele fala aqui do morno, que é o fariseu. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então aqui Jesus fala do fariseu, que esse fariseu aqui representa o que é morno, o que já teve uma vida com Deus, mas ficou orgulhoso. É como lá o povo de Laodiceia. Estamos ricos e abastados, não precisamos de coisa alguma, se exaltando na sua oração. O fariseu orava de si para si, você vê? Ele se declarava uma pessoa perfeita, santo, e ao mesmo tempo pisava nos outros, julgava o próximo, condenava o próximo. Você vê que o fariseu, ele desprezava o publicano, que era considerado frio, aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. O publicano é como lá o Zaqueu. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu, que era também um publicano, cobrador de impostos. Não conhecia Jesus, mas dentro dele nasceu um desejo de conhecer Jesus. Assim como nós um dia tivemos esse desejo de conhecer Jesus. Éramos frios, e quando nós conhecemos Jesus, que representa o fogo, lá no livro de Êxodo 3, fala que Moisés, ele viu lá no monte uma sarça, um fogo se queimando. E esse fogo representava Deus. E ele falou, vou lá para ver essa maravilha. E Deus falou com Moisés ali, nessa sarça.
nesse fogo. Então Deus representa esse fogo. Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, o fogo é o nosso Deus, o Espírito Santo. E esse publicano, que era o Zaqueu, ele falou, eu vou subir nessa árvore, eu quero ver Jesus. Ele subiu na árvore, Jesus olhando lá para cima, falou, ô Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na sua casa. Então, ele pregou a palavra na casa de Zaqueu. Zaqueu se arrependeu. Zaqueu falou, Senhor, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Aqueles que eu desfraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Em outras palavras, Senhor, eu não quero viver mais na vida de pecado. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu me arrependo. Eu quero viver uma vida na tua palavra. Então Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, Zaqueu era o publicano que se arrependeu, que se humilhou e do frio passou a ser quente, passou a ter uma vida ali com Deus, na palavra de Deus. Então Deus fala desse publicano aqui na parábola, no livro de Lucas 18, que ele orou assim, ó. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os seus olhos ao céu. Em outras palavras, não achava merecedor. Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, ele falou. Então Jesus falou, digo-vos que esse desceu justificado para sua casa. O publicano desceu o quê? Justificado. E não aquele outro, porque todo aquele que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então 2 foram para a igreja orar, e só um saiu justificado, que foi o publicano, que se humilhou, que era frio e teve encontro com Deus. O outro que era um morno fariseu, que estava desviado, mas dentro da igreja, que se exaltava, julgava, falava mal do próximo. Então esse aí entrou na igreja de um jeito, saiu do mesmo jeito. Então é aquele que representa o morno. Então, como tem sido a minha vida espiritual? É algo para eu refletir. Se eu me analiso a minha vida e reconheço, não, eu tenho vivido na fé, eu tenho sido fiel, eu tenho levado a sério a minha vida espiritual, eu tenho buscado a Deus de todo o meu coração. Então a Bíblia recomenda que eu venha zelar, eu venha me policiar, eu venha continuar assim. Assim como eu tenho buscado hoje, eu tenho que me preocupar em buscar amanhã. Eu tenho que ter esse zelo, esse compromisso. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 11, olha o que diz aqui, a palavra de Deus. Ó. No zelo não sejais remissos. O que é uma pessoa remissa? Uma pessoa que não se preocupa, que é negligente. É a pessoa que Deus fala para ela, entra no ouvido e sai no outro. Ela é acomodada na fé, ela perdeu o temor. Então, nós não devemos ser remissos, desobedientes, né? Mas, olha o que ele fala, seja fervoroso, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Então, nós temos que ser fervoroso, nós temos que buscar ser esse cristão quente, e jamais se acomodar na fé. Aqui no livro de Apocalipse, Deus fala do morno, da igreja de Laodiceia. Ele fala assim, ó, pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, uma pessoa que é morna, Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Jesus que já esteve no lado de dentro, mas devido ali o pecado, devido ali a falta de compromisso, a infidelidade, a desobediência, a própria pessoa coloca Jesus do lado de fora. Ela passa a priorizar as suas vontades, o seu querer. E Jesus, com todo o seu amor, misericórdia, ele insiste para entrar novamente. Ele bate na porta. E se a pessoa abrir a porta, ele vai entrar, vai cear com ele e ele com ela. Essa pessoa vai passar a vivenciar novamente as bênçãos de Deus. E no versículo 21 ele fala assim, ó, ao vencedor dar-te-ei sentar comigo no meu trono. Assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então Deus deseja que você venha também reinar, que você venha vencer. Na verdade, Deus ele não quer que você só seja um vencedor, mas que você seja mais do que vencedor, como diz a palavra. Então ele fala
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então uma palavra para nos refletir. Como que está a minha vida espiritual? Qual a temperatura da minha fé? É morna? É fria ou quente? Nós devemos ser esse quente, buscarmos esse compromisso com Deus. Vivemos na palavra e nós vamos ser honrados por Ele. Deus, Ele quer que a gente venha vivenciar aí essas bênçãos na nossa vida, tá bom? Eu vou orar por você. E você que deseja oração, coloque aqui nos comentários o pedido de oração. Vou estar orando por você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sabemos da importância que nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa salvação. Talvez há pessoas agora que ouviram essa palavra, que estão desanimadas, há pessoas que estão afastadas, mas que desejam retornar para a Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer, visita através dessa oração cada coração que se arrepende, Senhor, que não tem forças, mas que o Senhor possa, aonde chegar essa oração, renovar as forças dessa pessoa, perdoar os pecados, e que haja ali, meu Deus, de fato, um reencontro com o Senhor. Abençoa esse também que talvez não conhece a Tua palavra, que é o frio. Que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, visitar, que essa pessoa venha ter um encontro com o Senhor, que ela venha nascer de novo. Então abençoa todos que oram conosco, meu Deus. Eu profetizo vitória, saúde sobre a vida de todos que oram conosco. Entrego a vida deles nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que sejam também abençoadas. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo.